Para quem não me conhece, eu sou o Gutenberg, sou casado com a Rita, e a nossa chegada na igreja, na verdade, foi uma busca, como a maioria de vocês, de Deus. Nós queríamos de verdade conhecer a Cristo e fizemos uma peregrinação por diversas denominações. Eu pelo menos venho de um berço católico, a Rita mais ou menos, tem espíritas na família dela, o pai físico dela era espírita, e em dado momento da nossa vida, casados, os filhos chegando, o Felipe, que é o mais velho, e o Gutenberg, nasceram em berço católico, foram batizados na igreja católica, e o João Pedro já nasceu dentro da igreja de Cristo. Então nós entendemos que nós precisávamos conhecer a Cristo. E assim nós fizemos uma peregrinação, fizemos estudos com várias denominações. E aí Deus age de forma incompreensível para nós, porque nós buscamos Cristo dentro de denominações, não preciso citá-las, mas eu fui encontrar Cristo quando eu fui dentro da Polícia Militar. Acho que a maioria sabe que eu sou policial militar da reserva, e hoje deixo meus parabéns aos soldados aqui presentes, que 25 de agosto é o dia dos soldados, né? Então, fui fazer um curso de operações especiais, né? Então, assim, é o curso onde você aprende técnicas, desenvolve especializações sobre explosivos, sobre o anverso da vida cristã. E aí lá, num dado momento lá de início de curso, nós estávamos todos sentados numa sala, preenchendo as fichas de inscrição, e um sargento falou assim: olha, aqui tem um formulário, e aí você coloca aí a sua religião. E aí ficou aquele silêncio, todo mundo fazendo, um cara lá no canto, lá um alemãozão, lá levantou a mão. O sargento falou: o que foi? Falou: não tem a minha religião aqui. O cara falou: não é possível, bicho, tem 99 nomes de denominação, aí você não encontrou uma, põe qualquer uma. Não. Tá, mas qual é a sua religião? Ele falou: eu sou simplesmente cristão. E era o Paulo Paley, de Bauru, um irmão nosso, né? E aí eu fui o primeiro a rir dele, né? Falei: põe qualquer coisa, né? Você não sabe você nem sabe o que você é, então. 99 opções, não é possível que não esteja aí, né? Então, foi o primeiro momento que eu detecto na minha vida da ação de Cristo na minha vida. Sabe, assim, num lugar mais improvável, né? Um monte de homem fazendo curso de operações especiais. O Marcos Rogério estava conosco, ele ia fazer o curso de ações táticas especiais. Então, assim, curso para linha de frente, para combater criminoso, aquela coisa toda. E é lá que o Senhor Jesus deu uma pinçada. Mas eu não caí nessa. E aí nós terminamos o curso, foram 6 meses de curso, né? Terminamos o curso, eu vim embora para Campinas, fiz amizade com o Marcos Rogério, que eu não tinha amizade com ele. O problema foi que o Paulo Paley, ele foi fazer o mesmo curso que o Marcos Rogério, e eu fui fazer o curso de operações especiais, que era num lugar separado. E eu não tive mais contato com o Paley. Só que o Paley, ele, que lamentavelmente hoje não se encontra mais no reino do Senhor, né? Ele abandonou a fé, ou imagino eu que sim, né? E esse cara deu o maior exemplo de evangelista que eu podia conhecer. Ele morava em Bauru, eu não me lembro se ele já era casado naquela ocasião, acho que não, mas ele, ao invés de ir embora para Bauru depois do curso, ele optou em servir em Campinas, morou com o Marcos Rogério e ele evangelizou o Marcos Rogério. Então, o Marcos Rogério, eu já fiz uma pregação só sobre ele. Quem era o Marcos Rogério antes de conhecer a Cristo? Então, o Senhor jogou a tarrafa lá naquele curso, pegou eu e o Marcos Rogério. E o Marcos Rogério, quem acha que ele é essa mansidão, que vem aqui dar o curso e dá aula e faz pregação, vocês não podem imaginar o trabalho que ele deve ter dado para Deus, né? Mas o Senhor, como nós aprendemos hoje, nada é impossível para Deus. Então, pergunta ali, né? Tem uma pergunta no roteiro do BIM lá, uma frase, né? Um dia eu morava no Jardim Capivari, e o Marcos Rogério morava lá
para frente, e nós trabalhávamos juntos no mesmo dia, então de vez em quando coincidia de nós pegarmos o mesmo ônibus, lá na Rui Rodrigues, e passava pela Morena. E aqui à beira da Anhanguera tinha um depósito ali da Coca-Cola, né? Hoje é uma concessionária, né? E um dia o Marcos Rogério estava naquele negócio de estudar, resistente, eu nem tinha começado estudo bíblico ainda, né? E um dia nós passamos com o ônibus lá, assim, a gente estava de pé ali na frente, como era de costume, né? O policial não pagava, então a gente ficava de pé ali na frente, né? Ele olhou assim, a gente vinha vindo para o centro, né? Ele olhou assim, tinha um outdoor enorme. Ele falou, olha lá! E eu tomei um baita de um susto, porque eu falei assim, é assaltante, né, cara, no ônibus, né, cara, ladrão. Eu falei, o que foi? Eu falei, tá louco, cara? Ele falou, olha lá, o que está escrito no outdoor. E eu olhei, estava escrito assim, Jesus vai voltar. Aquilo foi um divisor. O Marcos Rogério falou assim, olha, Jesus vai voltar. Eu falei, o que tem, cara? Qual o problema? Né? Quase que eu falei assim, eu nem sei quem é esse cara, né? Jesus vai voltar. Cara, a gente precisa... Isso é preocupante, cara. E aí o Rogério entrou no modo cristão que ele tem até hoje. E aí eu quis conhecer, e nisso, né? O Palê falou assim, olha, lá em Campinas, foi uma coisa que me chamou a atenção, tem uma comunidade cristã. Eles estudam a Bíblia, eles praticam o Novo Testamento, eles afirmam quando a Bíblia afirma, eles se calam quando a Bíblia se cala e eles negam quando a Bíblia se nega. E eu disse assim, é tudo o que eu quero, Marina. Eu quero conhecer um lugar onde as pessoas me ensinem de fato qual é a vontade de Jesus Cristo na minha vida, sem querer ficar forçando dogmas sobre a minha vida. Porque aqui mulher tem que sentar à esquerda, homem tem que sentar à direita, mulher tem que usar véu, deixar de usar véu, você tem que ser dizimista, me prova, né? E a minha busca e a busca da Rita por Cristo foi pela curiosidade assim, mas será que realmente Cristo um dia, se eu tivesse vivido naquele tempo, será que eu teria realmente chegado perto de Cristo numa multidão e podido tocar na túnica dele? Será que eu ia mais alto, eu ia fazer assim, eu ia ver realmente Cristo passar ali? Foi esse cara, qual seria a minha reação? Então Cristo viveu realmente, e aqui dentro dessa igreja, durante um bom tempo, quase um ano, eu encontrei o Alex e a Solange, né? Então, de cara, a gente se deu muito bem com pessoas, porque tem que ter esse vínculo. Não adianta você querer pregar para uma pessoa que às vezes a pessoa não bate ali. Mas, bom, de novo, para Deus nada é impossível, né? E a Solange e o Alex, eles iam em casa, a Solange levava pão de minuto, a gente morava no Capivari, nós chegávamos a ficar até as 4 horas da manhã estudando. E eu dizia, mas é verdade que Cristo, mas ele andou mesmo, assim, que nem a gente anda aqui, né? Porque assim, Cristo vem, a gente recebe essa mensagem de Deus e de Jesus Cristo com uma áurea de milagre, né? De alguma coisa que está muito distante da gente, né? Então, Cristo está aqui agora. Amém. Deve estar mesmo, né? Onde tem 1 ou 2 falando sobre mim. Então, mas assim, fisicamente. Então, essa era a nossa dúvida. E o Alex e a Solange nos acompanharam durante todo o tempo nisso, né? Bom, durante a minha vida na Polícia Militar, eu passei por já batizado, já aqui participando dos estudos e convivendo com a família cristã, né? Eu tive um acidente dentro da polícia, né? Onde faleceu um colega afogado. Eu quase me afoguei. A maioria dos irmãos mais velhos conhece essa história. Em dado momento, assim, eu estava me afogando. Eu olhei para cima, assim, ali no Rio Atibaia. Eu vi a claridade lá em cima, na superfície da água. E eu lembrei desses moleques aí, do Gutinho, do Felipe e do João Pedro. E falei, que o Senhor tenha misericórdia deles, conduza o caminho deles junto com o Senhor. E falei assim, eis-me aqui, Pai.
Eu já não tinha mais condições. A glote já estava pedindo ar e ouvi nitidamente uma voz que dizia assim: solta a sua arma. Porque eu estava com uma metralhadora presa nas costas. Eu soltei, eu consegui tirar a arma. Eu dei uma abraçada assim e respirei o planeta, todo o ar que tinha no planeta de uma vez, né? E respirei e falei: o senhor me tirou da água. Aí eu saí, consegui tirar todo mundo, e um não saiu, ficou para trás, e foi uma desgraça geral. E o meu conforto, né? Eu andava no quartel, eu e o Matos ainda não trabalhávamos juntos. Eu andava no quartel, quando eu saía de uma sala, que eu entrava no corredor, que tinha várias pessoas andando, o corredor imediatamente se limpava, as pessoas estavam vindo assim, disfarçavam, entravam para uma sala, entravam para outra, para não cruzar comigo, né? Porque foi um incidente que morreu um colega, e foi muito tempo isso. E quem, de fato, serviu de alicerce para a gente superar isso foi Jesus Cristo. Né? Quando eu estava indo para lá, eu orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, teu Espírito vá à frente aí, porque é mais um dia. Mais um dia. E houve todo o processo legal, foi comprovado que não houve, foi um acidente com o colega lá e assim foi. Bom, amados, estou terminando. É orar, né? O que eu aprendi é que a gente tem que orar para ser uma ferramenta afiada na mão de Deus. Não adianta, gente. Nós recebemos uma carga enorme de conhecimento, nós nos dedicarmos aqui a tudo que o Senhor tem nos colocado, se nós não nos colocarmos à disposição de Deus lá fora. Porque ser cristão aqui é muito fácil. É muito fácil ser cristão entre vocês. A gente tem que se arriscar lá fora. Então, qual a passagem que eu mais gosto da Bíblia, né? Tenho duas partes, mas eu gosto de Mateus 28, 16, 20, quando Jesus fala assim: ide pregar o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, eu entendo, eu vou pregar o evangelho da forma que for possível, através do meu exemplo, que eu acho que é o mais difícil, através da fala, através daquelas pessoas que se aproximam. Então, a nossa vida, a minha vida, aqui dentro dessa igreja, né, começou comigo e com a Rita. Acho que até você se batizou antes que eu me batizei antes, né? Então, começou comigo e com a Rita, com duas pessoas. Felipe e Gutinho já eram batizados na igreja católica. O Felipe quando chegou na idade, ele entendeu, conheceu a Jesus Cristo, e se batizou, o Gutinho se batizou, João Pedro se batizou, Nathalie se batizou, a Milena já veio de um berço, já veio batizada para a família, a Patrícia se batizou recentemente, o Tosco morou conosco, conheceu a Cristo, se batizou, a Carol casou com o Tosco, se batizou, a Melissa morou conosco com duas filhas, com a Alice e com a Larissa. Todas as três se batizaram. Então, eu não sei, eu não tenho a capacidade de alcançar o mundo, de conquistar o mundo para Cristo. E ele nem precisa, porque ele sabe, né? Ele sabe que eu só sou um soldado de Jesus. Aqui tem mais um batalhão de soldados de Jesus. Então, parabéns para todos vocês pelo dia de hoje. Dia do soldado, mas dia do soldado de Jesus. Obrigado. Bom, diferente do nosso irmão Gutenberg, né? Minha história é um pouco bem mais tranquila aí na caminhada. Isso aqui também para mim é um desafio. Quando o Fábio me convidou a estar aqui, confesso que eu tremi na base. Porque para mim é quebrar algo que falar ao público é um desafio muito grande. Eu vou tentar passar um pouco da minha história aí também para vocês. Vou seguir um pouco de um roteiro aqui, tá bom? Então vou iniciar como começou a minha jornada, né? Primeiramente me chamo Diego, sou esposo da Scarlett e pai do Oliver. Diferentemente da Scarlett e do Oliver, que já está nascendo no berço da igreja, a Scarlett também, eu vim de uma
religião católica, né? Isso a minha família, todos são católicos. E minha jornada começou quando conheci a Scarlett, em 2008. No início ela já fazia parte da igreja, né? E no começo eu não estava acompanhando ela à igreja. E eu sendo uma pessoa que não frequentava nenhuma igreja, também não era batizado, eu era uma pessoa, né, vamos dizer assim, do mundo, eu ficava às vezes bravo pelo fato de eu não ter esse entendimento que ela já vinha à igreja e como a gente estava no começo do relacionamento, eu por ser do mundo, gostaria de falar um pouco mais com ela, por não ter entendimento, né, obviamente. Então, pela influência dela e dos seus irmãos que já congregavam aqui na Igreja de Cristo, eu tomei a decisão de vir visitar a igreja também. Porque na minha cabeça eu pensava, obviamente que eu já conheci outras denominações, fiz parte assim de ir mesmo para conhecer como que era, né? Eu não tinha entendimento de quem que era Cristo na minha vida, né? A base da minha família nunca foi essa. Católico, mas não praticante, né? Vamos dizer assim. Porque é fácil falar, sou católico, mas só chegar num dia, não vou comer carne, vou comer um peixe, enfim, né? E quando eu cheguei aqui, eu recebi, né, fui muito bem recebido. Os irmãos calorosos me acolheu e aqui eu senti algo diferente, que em outras congregações, em outros lugares eu não tinha, né? Até mesmo fiquei tentando entender como que estava sendo feito e era feito cada parte do culto aqui, né? Esse é um começo da minha jornada. E durante isso, vamos falar um pouco agora da minha jornada de fé, né? Ao passar do tempo, eu vindo aos cultos, né? Eu quis entender um pouco mais sobre como que era cada parte feita aqui, né? Que diferentemente de outras congregações, aqui, né, é feito diferente, né? Em outras congregações tem instrumentos, isso acaba chamando bastante atenção. Tem outras partes que é muito diferente, né? E aquilo começou a me intrigar, a querer entender por que não era feito daquela maneira. Eu comecei, né, a buscar mais. E ao passar do tempo, eu também ainda não tinha tomado essas decisões de me entregar a minha vida a Cristo. Foi passando alguns tempos, meses e anos, e ainda também não tinha tomado a decisão. Foi quando eu tomei a decisão de fazer um estudo mais aprofundado com o nosso irmão Serjão. No começo ele ministrava os cursos aqui de evangelismo. E ele me recebeu muito bem. Ele, através do curso dele, né, que eu quis entender mais quem que era Jesus Cristo na minha vida, e através desse curso eu entendi quem que era Jesus. E foi quando eu entreguei a minha vida a Cristo, que foi dia 18 de 2 de 2010, onde que eu nasci. E isso me fez ver quem que era Cristo na minha vida, né? Eu quis buscar mais, me empenhar, entender. E até hoje eu tenho buscado a me desafiar, a procurar servir mais a Cristo. Tem uma pergunta aqui que diz assim, né? O que me atraiu para a congregação? De primeiro momento foi a Scarlett. E, ser bem sincero, ser uma pessoa do mundo, que me atraiu foi a pessoa dela, né? Quis acompanhar e conhecer. E as primeiras impressões que eu tive aqui da congregação foi muito boas, né? Como eu acabei mesmo de mencionar. Pois aqui tinha me deixado tranquilo como era feito, eu vi coerência entre os ensinos que estava sendo aplicado aqui, também, né, que não era baseado em questões humanas, e sim o que estava dizendo na Bíblia, né? Até bem escrito, bem, né? Aqui se reúne cristão, então assim, não tem nada relacionado, né, igreja de tal pessoas, enfim, né? Isso já é algo muito importante. E como que a congregação
né? Qual a diferença que ela faz aqui na minha vida, né? Tanto da minha vida, da minha família. E no início do meu relacionamento com a SCART, a gente era jovens, né? Obviamente ainda sou jovem. E a gente tinha bastante reunião de jovens. Antes, né, no começo era muito forte. A gente tinha bastante cursos de encontros, na verdade, a gente viajava bastante, tinha bastante encontro na casa do Alex, enfim, a gente se reunia bastante. Com o tempo se perdeu um pouco esse cuidado, né, de estar um pouco mais presente com os jovens. Hoje a gente voltou esse pouco de estar se reunindo. E isso acabou me aproximando bastante, né, com os irmãos, né, me relacionando, fui criando novas amizades. E cada dia, cada vez eu estava querendo me relacionar mais com os irmãos, querer aprender mais, buscar mais a Cristo. E aqui também tem uma pergunta, né, que qual estudo me impactou, né? Eu digo que o curso Deixa a Bíblia Falar, onde o nosso irmão Marino ministra, que tem muito zelo pela palavra. Eu vi o empenho dele, que o irmão que é um irmão zeloso. E isso, né, ele conseguiu, através do curso, né, explanar entre o Velho e o Novo Testamento, trazendo os ensinamentos, onde eu pude aprender muito, através dos cursos dele, me dedicar mais, aprender mais. Eu, assim, né, a gente fala que, irmãos, faz muita diferença na nossa vida como cristão, porque é um prazer de estar aqui, ver um irmão amado que me traz, me ensina. Eu vejo o zelo que ele tem pela palavra, né? E isso é gratificante, o cuidado. E, né, obviamente, o nosso maior exemplo é Cristo, mas aqui na nossa terra a gente tem nossos irmãos que a gente tem como exemplo. O irmão Marino, como ele já mesmo falou, que tem o Alex, ele para mim é um exemplo, como o Fábio. Eu tenho aprendido muito com esses irmãos. Isso para mim é gratificante, poder estar tendo esse conhecimento através desses irmãos amados. E como a congregação me ajuda a superar meus desafios e dificuldades no dia a dia. É através assim, né, eu até comentei com o Marino esse dia lá hoje eu tenho uma empresa que é de oficina mecânica. Então, assim, até comentei com o Marino, essa profissão é algo que é fácil enganar as pessoas. Né? Até comentei com o Marino, quando eu idealizei isso no meu coração, que eu queria ter uma empresa, eu deixei bem claro ao Senhor, se um dia, né, se tiver no meu coração de querer fazer algo que não agrade a Ele, que Ele feche a porta no mesmo dia. Porque, assim, igual a gente fala, né, eu prefiro deitar no travesseiro com a cabeça tranquila e sei que eu estou fazendo, e todo momento que a gente tem oportunidade, a gente tem falado de Cristo às pessoas que também estão perto da gente lá também. E isso é muito importante. E também queria deixar aqui a importância que a congregação tem na minha família, que através da congregação colocamos nossa prioridade, que aqui, né, a gente aprende que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? Ali é onde que eu sou o cabeça do meu lar, um provedor, né? Tem minha auxiliadora que me ajuda muito, esse SCART é a base ali, para a gente ensinar ao Oliver aos caminhos. Né? Hoje ele tem o privilégio de estar nos braços da congregação, com todos os irmãos aqui podendo também educá-lo, ele está aprendendo, onde que eu não tive esse privilégio, creio que isso é um privilégio de estar nos seios do Senhor, que através da minha vida, das minhas limitações que eu tenho me empenhado a estudar mais, a estar orando sempre com ele, buscando ter esses momentos. E espero que todos vocês estejam comigo nessa caminhada, que a gente possamos, nosso alvo é Cristo, e é isso, gente, obrigado. Bom dia, irmãos, a quem eu ainda não cumprimentei. Para quem não me conhece, eu me chamo Tereza, eu sou a mãe da Regiane, do Vitor, e sou convertida há 27 anos. Sou casada, mas meu esposo ainda não é cristão, e eu creio que um dia essa montanha vai ser removida e ele vai se tornar um cristão também. E sou casada há 45 anos. Então, agora eu vou começar a minha jornada. E primeiro, obrigado, Fábio, pelo convite. A minha jornada começou assim, diferente.
foi através da minha filha Regiane. Ela tinha muita amizade com a família Rapelli. E através disso, a Roberta convidava ela para os encontros que tinha de jovens. Ela estava sempre frequentando o encontro dos jovens e ela gostava demais. Eu, assim, ficava admirada, né, de ver ela participando e deixava. E aí ela começou a ter um estudo também com quem? Com a Raquel. Aí ela falou, mãe, eu vou estudar a Bíblia com a Raquel. Eu falei, tudo bem, pode estudar a Bíblia com a Raquel. Aí ela começou a estudar a Bíblia com a Raquel e a gente sempre saía finais de semana, ela não queria ir mais. Aí eu comecei a achar estranho também. Eu falei, mas por que ela não quer ir junto com a gente? A gente sempre ia num lugar que tinha Atibaia, se reunia lá com a família. Aí eu falei, não, alguma coisa está acontecendo. E deixei. Aí ela continuou o estudo e um dia a Raquel lembrou, agora eu não estava lembrada disso, que eu queria saber o que ela estava estudando com a Raquel. Aí a Raquel falou, vem para conhecer então, né? Aí eu achei estranho, eu falei, tudo bem. E ela sempre me convidando, a Regiane, insistindo, mãe, vamos estudar a Bíblia com a Raquel. Eu, não, tem um monte de coisa para fazer, vamos. Aí eu, tá bom. Para ela não me perturbar, eu falei, vou. Então, comecei a estudar a Bíblia com a Raquel junto com ela. E a gente, como estava estudando o livro de Marcos, eu acho que ela já estava pela metade do livro de Marcos. E assim, eu comecei a achar a palavra, assim, maravilhosa. E eu questionava a Raquel, mas isso, hein? Aí a Raquel tirava minhas dúvidas. Não, está aqui na palavra. Aí chegou no final do livro de Marcos, que tá, quem crê foi batizado, será salvo, quem não crê já está condenado. Aí eu, Raquel, mas se eu partir hoje eu estou condenada sem Cristo? Ela falou, o que a Bíblia fala? Aí eu fiquei meditando naquilo, aí comecei a vir nos cultos com a Regiane. E assim, eu vinha com ela, o Vitor, junto também, que era pequeno, e o carro do Roberto parecia assim, coração de mãe, sempre cabe mais um. Meu Deus, a família dele já era grande, ainda ele levava eu, a Regiane e o Vitor. Ele dava carona para nós. Obrigada, Evi Roberto. Foi assim, de extrema importância isso que se fazia por nós, porque assim, a gente foi crescendo, foi aprendendo, e até que um dia a Regiane se batizou, e aí depois eu continuei estudando a Bíblia também, aí fomos para o livro de Atos. Aí em Atos também falava sobre imagens. Aí chegou nessa parte de imagens, eu como vinha assim, igual o Diego falou, católica, mas não era praticante, porque todo mundo fala que é católica, né? Mas não praticava. Eu falei, não. Eu falei, eu tenho uma imagem em casa. Aí a gente estudando Atos, aí estava lá, comentava sobre os deuses, acho que era o templo de Diana, um negócio assim. Aí eu, Raquel, eu tenho uma imagem em casa, posso ter ela lá? Raquel, olha, vê o que seu coração fala, tá aqui, ó, na palavra, vê, medita. A Raquel era muito sábia, ela sempre assim, ela vinha com a palavra, vê o que tá aqui. Aí eu chegava em casa, meditava, olhava aquela imagem, aí peguei a imagem, deu fim nela. E aí continuei vindo para os cultos e até que eu entreguei minha vida para Cristo. Meu Deus, que maravilha! Assim, Deus ele falava cada vez mais no meu coração através das pregações aqui na frente e ainda falava, Regiane, você falou da minha vida? Aí eu falei, mãe, não falei. Eu falei, mas assim, a pregação está vindo para mim, era tudo para mim. E assim, eu fui aprendendo cada vez mais da palavra e eu queria assim, passar para as pessoas essa maravilha que eu estava aprendendo. Aí comecei a ter estudo com a minha mãe, comecei a ter estudo com as crianças, dando histórias bíblicas para as crianças, que assim, eu queria passar para eles que eu achei um tesouro. E esse tesouro que eu achei, que é Cristo, queria que as pessoas também conhecessem. E às vezes eu mostrava para a Raquel, que já estava no Nova Europa. Raquel, o que você acha desse estudo? Raquel, não, pode dar esse estudo. Aí as minhas irmãs estudavam também, depois eu dava para as crianças.
a aula também, assim, e eu maravilhada cada dia mais com a palavra. E aí comecei, assim, a me afirmar cada vez mais, o que me ajudou bastante na congregação também, era a aula dos recém-convertidos. Obrigada, Walter. Quando você dá aquela aula, você dava lá, eu me lembrava que o Alex que dava para nós essa aula. Ela me ajudou muito, muito a conhecer cada vez mais a Bíblia, porque o Alex ele tirava todas as dúvidas nessa aula dos recém-convertidos. E foi muito bom mesmo essa aula. E assim, aí depois eu comecei a procurar. Eu me lembro bem de uma pregação que o Gutenberg deu, que a gente tinha que, como que se diz, adotar um dom. E eu sempre pedi nas conferências que eu queria desempenhar um dom na igreja, mas o qual? Eu fazia várias coisas, mas não conseguia ainda achar o que eu queria. E aí, naquela pregação dele, me lembro como hoje, ele falou, irmão, procura onde que está precisando, adote então esse ministério. E aí, o que aconteceu? A Chiquinha, a Meuzinha já tinha ido embora do berçário. Ela tinha se mudado. E a Chiquinha tinha ido para Guanabara, a Francisca. Aí eu olhei e eu falei, onde que está precisando de Tacaré? Era o berçário. A única que estava mais no berçário era a Francisca. E aí, perguntei para a Francisca como que cuida do berçário. Ela foi passando para mim, foi telefonando, como que eram as musiquinhas que eu não conhecia também. Tinha a Sebastiana que ajudava. Aí eu falei, vou abraçar, eu vou adotar o berçário. E aí, adotei o berçário e com a ajuda das irmãs maravilhosas, tem uma aqui, muitos ajudam, a Roberta, foi ir no berçário. Aí agora quem cuida mais do berçário é a Ana. Graças a Deus eu tenho a Ana que me ajuda, ela que faz a escala do berçário, ela que procura os professores, as pessoas que estão ajudando, ela já faz a escala para o ano todo. Então é a Ana, que Deus abençoe você, viu, Ana? Ela que me ajuda muito na parte do berçário agora. E assim, o berçário, a gente aprende muito, assim, a aula dos bebês, muitos não conhecem, mas a gente mostra para os bebês como começou, o que Deus criou. Então tem a bonequinha que ela anda, eles não vão só para brincar no berçário não, viu? A bonequinha anda e mostra tudo que Deus criou, que tem muitas coisas que Deus criou, e aí vai mostrando as árvores, os passarinhos, aí eles vão aprendendo as musiquinhas, eles vão cantando também, e assim que vai tocando berçário. Agora quem está tocando mais é as outras meninas, eu só estou dando um auxílio no berçário. E assim, e aí eu consegui achar isso, que eu gosto muito, e uma coisa assim que eu falo, sempre, sempre, além do tesouro que eu achei, aquele louvor que fala, estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Eu não desisto nunca, nunca desse caminho. Espero que todos que estão aqui nunca desistam desse caminho, que é o caminho que nos leva para o céu. E que Deus nos abençoe.